Olá, e começa aqui mais um programa Mundo Acadêmico Especial O Direito é Todo Seu. Programa esse produzido em parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB Bauru. Neste programa, ancorando juntamente comigo, está o professor da FIB, advogado, Dr. César Augusto Michele, e também como convidado deste programa especial, vamos falar com o Dr. Olavo Pellegrina Júnior, ele que é coordenação da Comissão de Direito da Família, Infância e Juventude aqui da OAB Bauru. Professor César, muito obrigado pela sua presença. Doutor Olavo, novamente obrigado pela sua presença aqui na TV FIB. Obrigado, sempre bom estar discutindo esse assunto que envolve nossas crianças e adolescentes. Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é um instrumento que já completou aí seus 21 anos desde a sua publicação, a publicação da lei, e 20 anos de aplicação dessa lei. Bom, basicamente, o que é e para que serve esse estatuto, doutora? Bom, o Estatuto da Criança e Adolescente, já então, como você disse, 21 anos de conhecimento, ele é uma das legislações mais modernas do mundo no que tange criança e adolescente. E quando nós fazemos essa afirmação, salta aos olhos, Poxa, uma legislação já de tanto tempo e tão moderna, por que eu encontro tanta criança na rua batendo no vidro do meu carro? Porque nós abrimos o jornal e vemos a criminalidade de criança e adolescente acontecendo? Porque o Estado não acompanhou em 20 anos a modernização essa modernização legislativa, implementando efetivamente, não é implementar à toa, mas efetivamente, as questões previstas na legislação. Então hoje nós colhemos os frutos, infelizmente, parece um paradoxo, de uma legislação boa não aplicada. O Estatuto ele traz imensas garantias para as nossas crianças e adolescentes, traz também as obrigações, nós nunca podemos esquecer disso, não é só um meio de direitos, e, como eu disse, uma legislação moderna que regula a questão de criança e adolescente, substituindo a antiga visão do Código de Menores. Hoje, modernamente, nem se usa mais a expressão nesse âmbito menor, porque traz uma pecha errada, Hoje é criança até 12 anos e de 12 para cima adolescente. Doutor Olavo, com vistas aí a 21 anos de existência do Estatuto da Criança e Adolescente, do ECA, o que melhorou aí em relação ao ECA no Brasil nesses 21 anos? A legislação ela passou por grandes melhoras. Nós não podemos dizer também, se filiar a um discurso negativista, e eu comecei um pouco negativista até, porque a legislação melhorou sim. Trouxe garantias que antes não existiam, trouxe seguranças que não existiam, trouxe novas abordagens. Qual a essência para ser objetivo? A ideia é que a criança e o adolescente estão num processo evolutivo de aprendizado. Eles não podem estar sujeitos apenas àquelas penas duras impostas a adultos, por exemplo, na prática de ato infracional. Eles têm que ser cuidados nessa fase de crescimento. Essa é uma ótica bastante moderna, A ideia também de modernização da hoje chamada Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, que tecnicamente, basicamente, talvez só tenha mudado de nome, é uma questão que o Estatuto não alcançou. A Fundação ela tem heróis, que são os funcionários, mas institucionalmente ela está muito longe da realidade do Estatuto da Criança e Adolescente. Só para não ser injusto, a gente sabe que algumas unidades da FEBEM, algumas acabam desenvolvendo alguns projetos positivos com relação a esportes ou educação, mas ainda não é via de regra como deveria ser, Algumas unidades se diferenciam, como você colocou, mas a minha abordagem ela é institucional. Conheço algumas celas fortes da Fundação Casa e elas se assemelham grandemente a cela forte de presídio. Então são questões que não deveriam mais se admitir, que ainda infelizmente existem por uma inação do Estado. Isso não é uma crítica política que eu estou fazendo, não, porque ela se arrasta ao longo de muitas e muitas administrações. Mas avanços existiram fortemente no que tange a direitos, no que tange a proteção. Bom, e nesses 21 anos da criação do ECA, muita coisa foi feita, mas também muita coisa deixou de ser feita. Na sua visão, o que poderia ter sido feito nesses 20 anos com relação ao ECA e que não foi feito?
A política, nós vamos ainda fazer mais um foco nessa parte negativa. A política, em relação à criança e adolescente, ela virou uma política, abre aspas para inglês, entre aspas, para inglês ver. Então você tem institutos que foram previstos no ECA implantados, mas que na verdade não funcionam efetivamente. Um exemplo claro são os conselhos tutelares. O conselho tutelar criado pelo Estatuto da Criança e Adolescente e jogado no colo dos municípios. Imagina, a lei federal criou e falou: município, paga. E não fez uma dotação orçamentária federal para isso. Não, a grana tinha que vir do município. Então se demorou, e o conselho tutelar é aquele que cuida diretamente da criança em situação de risco. Criança, adolescente na rua, de madrugada, no semáforo, vendendo, abuso sexual, trabalho infantil, conselho tutelar. Em algumas situações onde a polícia não pode, vamos dizer, como a gente costuma dizer na rua, não pode colocar a mão sobre esse jovem, é onde o conselho deve atuar. Exato. Criança e adolescente em situação de risco, conselho tutelar. É uma criação fantástica, elogiosa da lei, mas a implantação foi perigosa. Jogou no município. O município teve que pegar sua dotação orçamentária, seu dinheiro para pagar esses conselheiros. Então, hoje você tem conselhos tutelares, como o de Bauru, com salário ínfimo, exigindo do conselheiro dedicação exclusiva e curso superior, e paga R$1.000 aproximadamente ao mês. É inviável para um trabalho tão importante como é o do conselho tutelar. A crítica é o sistema, não, os conselheiros são heróis. Os conselheiros que atuam aqui em Bauru hoje são heróis, porque exercem sua função num sistema capenga. Teve até uma mudança recente agora, tentando se passar, ou de alguma forma tentando se implementar verba federal para a atuação do Conselho Tutelar. Esperamos que haja melhora. Em Bauru, até um caminho de uma legislação nova, temos grandes esperanças de melhora para esses conselheiros. Doutor Olavo, o que afinal de contas falta para melhorar essa situação toda? Precisamos mudar a lei? Precisamos mudar o ECA? Precisamos de mais dinheiro? Precisamos de mais gente para trabalhar? Na sua visão, o que falta? Mudar a lei? Nós estamos vendo no Brasil uma situação que se implementa a lei, se faz lei, se cria lei. Agora, existe um descompasso entre se criar uma lei e se efetivar uma lei. Qual a visão do senhor nessa situação? Inteligentíssima a sua colocação. A legislação ela é ótima, o sistema que a legislação criou é bom. O que falta é o sistema funcionar de acordo com uma política prevista no próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos dar exemplo disso? Pegamos o ato infracional. Então, um adolescente que cometeu um crime, não chama crime, chama ato infracional. Ele vai por uma medida socioeducativa. A medida socioeducativa, ela tem que ser verdadeira. Não adianta colocar 10 adolescentes sentados em cadeiras em formato de círculo e fazer uma espécie de terapia coletiva, uma vez por semana. Isso não vai dar certo. Aliás, não é que isso não vem dando certo. Então, as medidas socioeducativas, elas estão implantadas hoje. Em Bauru tem funcionado, mas funcionado de acordo com a estrutura precária. Com uma estrutura precária. Então, ela tem que funcionar na ótica adequada prevista no Estatuto. Funcionar verdadeiramente, não ter só por nome. Está aqui, mas não funciona. Conselho Tutelar é um outro grande exemplo. Enfim, você fez uma outra colocação bastante interessante, que é: falta dinheiro, por incrível que pareça, não falta dinheiro para as políticas públicas de criança e adolescente. Você encontra financiamento de empresas ao benefício fiscal, para aqueles que querem destinar parte do seu imposto de renda para os programas especificamente para os conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente. Existe uma dotação do município para isso, existe verba federal para projetos específicos. Então, o que falta? Sim, uma coordenação política efetiva de implantação. Isso parece ser muito subjetivo, mas é verdadeiro. Ou seja, nós temos uma legislação de primeiro mundo e uma implementação dessa legislação de terceiro mundo. Na verdade, eu chamar de implementação é uma implementação, é um arremedo de implementação. Tem que ser verdadeiro, tem que ser de verdade, tem que ser para funcionar. Não só para atender o que a lei manda numa espécie de administração não verdadeira. Bom, quando a gente fala sobre as medidas socioeducativas
para o jovem infrator, a gente costuma pensar, a primeira imagem que vem, óbvio, acho que é o da Fundação Casa, né? Acontece acho que com a maioria das pessoas, mas a gente precisa trabalhar também não só o jovem, mas a sua família, né? Como que o ECA prevê, ou se o ECA prevê a situação, esse tipo de situação, né? Trabalhar não só o jovem, mas a sua família. A previsão, ela é sempre multifacetada, né? Interdisciplinar. Em Bauru, houve um exemplo muito efetivo, muito bom nesse sentido, de um projeto que funcionou e ainda parte dele ainda funciona. A abordagem de criança na rua. O projeto chama-se ainda Nenhuma Criança na Rua. Pois bem, vamos pensar junto. Um adolescente pedindo no semáforo. Amigos, se ele tivesse um PlayStation 3 em casa, ele estaria jogando PlayStation. Se ele está no semáforo, é porque, primeiro, há uma carência financeira. Segundo, há uma desestrutura familiar, que de alguma forma não está exercendo fiscalização. E nós temos que ter em mente, e nunca esquecer disso, criança, adolescente no semáforo é criança e adolescente em situação de risco. Está sujeito a abuso sexual, está sujeito a qualquer tipo de exploração sexual, está sujeito a todo tipo de violência e não está aprendendo nada de útil. Nada de útil. Então, esse projeto contemplava a criança e o adolescente, inseria em atividades, em entidades credenciadas para isso, contemplava os pais, que eram inseridos também em projetos de geração de renda. E havia acompanhamento educacional. Então, essa abordagem multifacetada, ela é uma exigência para esse tipo de problema, porque ele é um problema multifacetado. Apenas tocando no assunto de criança e adolescente na rua, nós não podemos esquecer também que aquele que alivia a sua consciência dando uma moeda ou comprando alguma coisa de um adolescente na rua ou de uma criança, por dó, está contribuindo para que esse adolescente permaneça na rua. Nós temos notícias de comerciantes da Getúlio Vargas aqui em Bauru que chegam a trocar R$300 de moeda de um adolescente por dia. Que adolescente ganhando R$300 por dia vai se sentir motivado a sair da rua? O que adulto, né, ganhando também essa mesma situação, não dificilmente a gente consegue ou algum adulto, né, nessa situação. Exato. A responsabilidade de bauruense, nossa responsabilidade de cidadão é não contribuir. Mas ele vai riscar meu carro, meu amigo, enquanto ele passa no semáforo, você passa no semáforo, não vai riscar seu carro. Não vai. É uma medida corajosa e necessária. Pode ser duro, mas é necessário. Na verdade, quem contribui para essa criança, para esse adolescente que está no semáforo, está alimentando esse sistema e não fazendo com que cesse essa situação. O sistema está sendo alimentado, o cidadão está ajudando a criança, ajudando em aspas, ajudando ela a ficar no semáforo e não a tirá-la dali. O ato de dar esmola para uma criança ou um adolescente é um anestésico da consciência. Porque o anestésico ele tira parcialmente aquele sentimento, sensibiliza parcialmente por um tempo. Agora, quem dá, contribui, como você colocou, com precisão, contribui para que ele permaneça. Não pensa que ele vai pegar a sua moeda e vai sair dali. Não, ele vai ficar. Bom, em alguns cruzamentos, alguns semáforos aqui da cidade de Bauru, existem placas do Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente orientando, né, que não dê esmola, dê educação, entra alguma outra mensagem que eu não me recordo agora. E cidadania. Exatamente. Mas parece que só as plaquinhas não têm surtido o efeito necessário, né? Sim, não tem surtido o efeito necessário. Há também essas placas que são defasadas. A Comissão de Direito de Família oficiou já ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente solicitando a substituição dessas placas. O tempo passou, elas estão feias, os telefones que estão ali não são mais os telefones que se atende. E Bauru precisa de uma política, de atitudes um pouco mais agressivas no sentido de proteger nossas crianças e adolescentes. Ainda mais agora, quando nós ouvimos que os conselhos tutelares passam por dificuldades na nossa cidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, como dito anteriormente, ele já está aí com seus 20 anos de aplicação, teoricamente falando. E nesses 20 anos, né,
Como evoluíram as políticas públicas voltadas para a criança e do adolescente? A legislação ela passou por um processo evolutivo. Eu costumo sempre dizer que o segmento família, e isso envolve criança e adolescente também, ele é extremamente dinâmico, o que exige uma legislação também dinâmica, se bem que a legislação nesse âmbito ela é atrasada, né? Primeiro as coisas acontecem e depois a legislação vem atrás regulamentando. Mas o processo evolutivo é bastante importante mesmo. O que acho que nós podemos colocar como mais expressivo foram algumas mudanças no que tange à adoção. Havia o Estatuto da Criança e Adolescente trazia previsões sobre adoção e houve uma alteração bastante importante. Isso aconteceu, me parece, se não me falha a memória, no ano passado ou no ano anterior. Mas bastante importante, modernizando, trazendo a legislação à realidade que o Brasil já vivia. Essa mudança, ela passa por, primeiro, só fazer um comentário, ela foi anunciada como uma mudança importante que agilizaria a adoção. Só pode permanecer um ano na entidade. Na verdade, não adianta criar uma legislação que trombe diretamente com a cultura do nosso país. Onde esse item trombou com a nossa cultura, bateu de frente com a nossa cultura? A grande demanda de adoção, ela está vinculada a meninos brancos recém-nascidos. Isso é o que se busca grandemente. Só que a oferta de meninos brancos recém-nascidos é pequena, é bem pequena. Então você tem um grupo muito grande querendo adotar um grupo que não existe. Por isso que os números são conflitantes. Hoje nós temos mais pretensos adotantes do que crianças e adolescentes passíveis de adoção. Por quê? Os números culturalmente não coadunam. Veja só, há uma necessidade de uma política ou de uma abordagem mais cultural. Ah, mas Olavo, como é que eu, de origem asiática, vou adotar um menino afrodescendente? São traumas que nós precisamos superar. Não em nome de uma inserção, mas em nome de uma convivência social boa. Porque nós temos pretensos adotantes, um número algumas vezes maior do que crianças passíveis de adoção. Então essa mudança é cultural. Não adianta querer mudar por decreto, que cultura não se muda por decreto, se muda com atitudes, com políticas públicas, enfim. Com escola, com educação, qualidade. Exato. Tirando visões antigas, são visões que têm que ser superadas. Outra mudança importante no que tange a adoção foi a exigência de que irmãos sejam adotados em conjunto. Foram inúmeras mudanças importantes. Subjetivamente, naquela época já se permitia a adoção por casais homossexuais, foi uma questão que gerou muito conflito, foi decidida pelo STF, trouxe uma permissão jurisprudencial para essa adoção, sempre no melhor interesse da criança e adolescente. Então, a lei, ela sofreu um processo evolutivo, mas a nossa sociedade precisa acompanhar esse processo evolutivo. Perfeito. Nós sabemos aí que existem também vários direitos inerentes ao adolescente, à criança no ECA. Quais são basicamente aí os direitos fundamentais da criança e do adolescente exigíveis no ECA? Essa é uma abordagem bastante prática, né? Então, o direito à vida e à saúde. O direito à vida e à saúde, ele se traduz desde o oferecimento do acompanhamento pré-natal para a gestante, passando até por, hoje tão comum, né, aqueles mandados de segurança para consecução de medicamento. Só para mencionar, os mandados de segurança para medicamento de criança e adolescente são apreciados pelo juiz da infância e juventude. E são processos também muito rápidos. Então, o direito à vida e à saúde tem essa ótica. O direito à liberdade, respeito e dignidade.
ele passa naquilo que nós conversamos antes, no processo evolutivo que é a adolescência e a passagem da infância para a idade madura. Está em formação e precisa receber tratamento adequado para essa informação. Então, essa liberdade, respeito e dignidade passa por proteção em relação à exploração e abuso sexual, valendo diferenciar abuso sexual é aquele praticado dentro, não com fim lucrativo, né? Abuso. A exploração sexual, ela tem um fim lucrativo e nós sabemos que existem, nós não podemos nos calar e achar isso normal, mas existem agências de turismo que traz turista para o Brasil para explorar as nossas crianças. Isso tem que ser severamente punido, porque uma criança ou um adolescente abusado ou explorado sexualmente tem a chance de crescer com um trauma que pode alijar esse adolescente para o resto da vida. Quem abusa de criança e adolescente merece punição exemplar. E nós temos que ficar sempre atentos, como pais, como educadores, ou enfim, aos sinais que as crianças e adolescentes apresentam em caso de abuso. Peço um parênteses para falar disso aqui, que é um assunto extremamente importante. Que é a mudança de comportamento, que é a resistência ao abraço dos pais, que é o choro contínuo, que é aparecer com dinheiro. Fique atento, né, com as suas crianças, com seus filhos, para que não passem por essa questão. Envolve muita sensibilidade. Uhum. Bom, a gente vai se encaminhando aí próximo ao final do nosso programa. Eu vou repontuar aqui uma questão importante, porque que é a dos conselhos tutelares. Sem eles, a implementação dessas políticas públicas se tornam impossíveis, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que em Bauru existe uma deficiência na estrutura do Conselho Tutelar. Então, como nós, enquanto pessoas da comunidade, como cidadão, a gente pode contribuir para o Conselho Tutelar, ou seja, agora não só cuidando dos próprios filhos, mas também cuidando dos filhos dos outros, nossos co-irmãos aqui da nossa cidade. Essas crianças na rua, ou quando a gente percebe que o filho do vizinho está sofrendo algum maltrato, algum abuso, seja pelo próprio pai dele ou por algum outro familiar, enquanto os pais estão ausentes, como a população pode ajudar o Conselho Tutelar nesse cumprimento do ECA? Ok. O Conselho Tutelar passa, sim, por dificuldades. Há uma legislação para ser alterada. Essa legislação está no município hoje, com o jurídico da Prefeitura aguardando um parecer que, se essa legislação for alterada, vai para a Câmara, para ser alterada, vai melhorar muito a situação dos conselheiros. Mas nosso papel como sociedade, primeiro, as grandes empresas de Bauru, os grandes contribuintes do imposto de renda, podem destinar parte do seu imposto de renda para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que esse dinheiro vai ser utilizado em projetos a favor das crianças de Bauru. Esse é o primeiro ponto. Porque sem dinheiro nada se faz, né? O segundo ponto é a denúncia. A denúncia, tendo notícia de criança fora da escola, de vedação de qualquer direito em relação à criança e adolescente, de prática de abuso sexual, a denúncia. Essa denúncia ela pode ser feita pela Polícia Militar, no 190, diretamente na Delegacia da Mulher ou diretamente no Conselho Tutelar. Então, o que nos cabe como cidadão, como bauruense, é ficar sensível para garantir esses direitos e sempre cobrar, né? Porque o direito, se ele não for cobrado, ele pode cair no esquecimento. E nós temos aqui no Brasil uma figura jurídica que deve ser o trabalho de uma tese internacional, que é a lei que não pega, né? Isso é muito engraçado, mas nós temos que exigir esses direitos.